Obrigada, Tânia, mais uma vez. Essa retomada do recesso veio com a realização no domingo passado, ou recentemente, da votação na Venezuela de uma constituinte convocada pelo governo Maduro para anular o Congresso legitimamente eleito pela população. E a reação tem sido grande. A reação, aí todos sabiam que a constituinte era digamos, uma farsa para tentar exatamente anular o poder que a população deu à oposição lá na Venezuela. Até então, as nações todas vinham deixando que a Venezuela resolvesse seus problemas internos. Mas com a iniciativa do Maduro, da convocação de uma constituinte absolutamente artificial, que foram convocados sob ameaça os servidores de todas as empresas públicas, estatais, todo mundo, isso foi informado à imprensa, e com a informação prestada pela empresa que fez a projeção da tecnologia para as urnas, para a votação dessa constituinte, ele declarou que houve fraude, que cerca de 1 milhão de votos foram anulados, deveriam ser anulados ou não poderiam ser considerados, quer dizer, ele inflou o número de votos em pelo menos 1 milhão, conforme a imprensa internacional vem divulgando. Como eu disse, até essa decisão, as nações todas estavam apenas acompanhando de longe o que estava acontecendo na Venezuela. O Brasil, com mais de perto, porque milhares de venezuelanos estão vindo para o Brasil, para a fronteira lá de Rondônia, de Roraima, melhor, que é fronteira direta, Roraima, e Boa Vista, a capital, já hoje as cenas são as pessoas para comprar gêneros de primeira necessidade. Porque há inclusive racionamento até de papel higiênico, de comida. Bom, e uma inflação galopante, o descontrole total. E ele anunciou que essa constituinte é para estatizar todas as empresas que estão lá, as que restam, as empresas que estão lá, setor financeiro. E talvez essa radicalização dele é que tenha assustado mais os países, como a Espanha, por exemplo, né, da Espanha. Lembra daquela expressão das reuniões da Ibero-Americanas que o rei Juan Carlos disse ao Chávez, por que não te calas, né, para ele, quando falou? Então, a Espanha, o México, Panamá, Colômbia, aqui na região, Espanha na Europa, a comunidade europeia, os Estados Unidos, todos manifestaram uma preocupação extraordinária, a comunidade europeia, preocupação, mas não emitindo. Os Estados Unidos, o governo Trump ameaçou com embargos a Venezuela. Eu acho que essa é uma medida muito radical, porque quem vai pagar a conta é a população, por causa dos embargos. E a questão é exatamente essa. Eu penso que o Brasil está com uma posição muito, eu diria, reticente, não é uma posição firme de condenação do que aconteceu, como os outros países já fizeram, mas talvez o Brasil esteja esperando a reunião do Mercosul, que está convocada, para então tomar uma decisão conjunta que terá mais força. Aí é Brasil, Venezuela, Paraguai e Argentina. Mesmo porque há uma exigência no Mercosul de que... É o Tratado de Ushuaia. Isso. Que a cláusula democrática impõe uma condição de censura à Venezuela. Então, é necessário que os participantes do bloco sejam países democráticos. Que respeitem a cláusula democrática. Liberdade de voto, todas essas questões de Estado de Democracia de Direito, que não existe na Venezuela. O governo manda no Judiciário, manda no Ministério Público, manda em tudo, né? Lá manda no Congresso e tal. Agravou não só com a fraude no plebiscito, que é uma coisa artificial, mas com a prisão, novamente, de 2 dos maiores líderes da oposição. Então, até o governo da madrugada, estava em casa dormindo, que o Maduro, pessoalmente, tem que ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça para os dois, né? Porque foi uma determinação do governo dele. Então, o que a Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo senador Fernando Collor, por iniciativa do senador Jorge Viana, e eu inclusive apoiei a iniciativa, mas eu não tenho nenhuma esperança de que essa missão tenha sucesso, com todo o respeito que eu tenho à iniciativa e tal. Porque, imagina,
Se Maduro não respeita não respeita sequer a oposição, não respeita a vontade popular da maioria que elegeu uma maioria lá no Congresso, que quis fechar o Congresso, entrou lá no cacete, vamos dizer, na violência, se ele vai dar atenção a um grupo de parlamentares brasileiros que vai lá, tal. Então, o que o presidente Collor fez eu acho, com muito senso de responsabilidade, porque eu argumentei o seguinte: eu apoio a iniciativa, acho que o senador foi muito, digamos, foi oportuno, porém, do jeito de fazer política do Maduro, ele vai dizer que essa comissão foi lá para apoiar a Constituinte. E nós não podemos correr esse risco, nós não podemos chancelar esse ato de violência democrática na Venezuela. Qual seria a solução, na opinião da Então, senhora? o presidente Collor, por isso que sugerimos que seja o presidente Collor que vá, porque aí é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, para ir lá. Ele próprio reconheceu, não vai se imaginar que vai lá um grupo de senadores do Brasil e vão resolver a crise. Uma situação interna de outro país, né? Que não há condição de diálogo interno. A guerra civil, mais de 100 pessoas morreram nas ruas no enfrentamento com as forças policiais do Maduro. Então, mas eu espero, Tânia, sinceramente, que a missão tenha êxito e que ele não venda essa coisa de que o Brasil foi lá para apoiar, como está fazendo o Lula. O Lula e as oposições, a esquerda brasileira, está fechadíssima, agarrada, né, endeusando a constituinte do Maduro, essa convocação dessa Assembleia. E eu acho que se a radicalização do discurso do Lula, como dos líderes do partido do presidente Lula, continuem insistindo nisso, que se eles tomarem o poder, voltarem ao poder, eles vão fazer do Brasil uma Venezuela, não tenho dúvida. Aí vão fazer a mesma coisa que o Maduro fez, fecha a imprensa, nós não vamos estar conversando aqui como estamos falando, vamos acabar com essa brincadeira, né, com a democracia. Hoje o Brasil, com todos os trancos e barrancos, com o que está acontecendo, gostemos ou não do que aconteceu na Câmara, o problema foi que está tudo dentro do rito democrático. Sim. Tudo dentro do rito democrático. O impeachment da Dilma, o que aconteceu, a Lava Jato, está tudo, as instituições, o Poder Judiciário com toda a liberdade, Ministério Público com toda a liberdade, a imprensa Polícia Federal, cobrindo a imprensa falando tudo que bem entende, descendo a lenha no governo, tudo não acontece. Ninguém vai fazer uma censura à imprensa, porque todo mundo fica sabendo. As redes sociais são muito vigorosas no Brasil. É verdade. Hoje a TV Senado... Outra, a internet aqui não é censurada. Nada, tudo. Muitos países enfrentam essa dificuldade. Então, tudo isso mostra que eu penso que nessa crise, o grande, digamos assim, o grande conforto que temos, se é para termos algum conforto, é que as nossas instituições estão consolidadas. E isso é um ganho, é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Isso faz toda a diferença, né? Mesmo na condição de uma crise. Não podemos, né? Queremos que a Venezuela resolva os seus problemas internos, mas não pode ser dessa forma, na base da violência, da agressão, do desrespeito, do sufocamento da liberdade de imprensa, do sufocamento de um judiciário que hoje é servil ao governo, o Congresso que ele amordaçou totalmente e tal. Então, realmente, o país está... à deriva. A Venezuela, lamentavelmente, é um país eu conheço a Venezuela, já estive lá, e realmente é uma situação extremamente complicada, difícil. Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, Movimento nas Ruas. Hoje um dia de muita reflexão e tristeza diante do que está acontecendo na Venezuela, e esse vídeo é particularmente para levar essa informação até você do que está havendo por lá, principalmente porque quem bancou esse regime comunista da Venezuela foi Lula e Dilma, com Odebrecht, com a AES e com as diversas empresas que compraram a corrupção do PT para pagar a implementação do comunismo nesse país que hoje está sofrendo tanto. Esse vídeo é para convidar você a pressionar o nosso presidente da República para se pronunciar contra Nicolás Maduro. Nós precisamos, enquanto país democrático, de direito e contra o comunismo, nos posicionarmos. Enquanto povo, enquanto nação, e temos que cobrar o presidente da República também. Ele, enquanto nosso presidente, deve com certeza pedir o fim desse governo ditador, criminoso, terrorista, assassino, narcotraficante, que é
o Nicolás Maduro. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para a gente dar a nossa força para a Venezuela e pedir principalmente que essa facção criminosa que o PT apoia, que o PSOL apoia, que o PCdoB apoia, que nós lutemos contra esse governo ditador. Já foram mais de 130 mortes, 132 mortes para ser mais exatas, em 126 dias direto de manifestações. 132 pessoas mortas, 15 mil feridos, 5 mil presos. Em 126 dias de manifestação pacífica, que o governo da Venezuela, com suas milícias venezuelanas e bolivarianas, esmagam o povo da Venezuela. Só essa semana foram 10 assassinatos. Muitos vídeos foram compartilhados pelas redes e a Janaína Pascoal, inclusive, já começou a tomar uma iniciativa no TPI e a gente deve ter também alguma resposta do presidente Trump. Anteontem ele fez o governo deu uma coletiva de imprensa, uma rápida coletiva, dizendo que apoia o povo venezuelano e pedindo para que Nicolás Maduro, soltasse os presos políticos, restabelecesse o poder da Assembleia e reconhecesse que houve fraude. Incrivelmente, a empresa que reconheceu que houve fraude foi a Smartmatic, a mesma empresa que faz as nossas urnas eletrônicas, o nosso sistema também. Ou seja, se houve reconhecimento de que houve fraude lá, há possibilidade de fraude. Só que eles disseram que nas outras eleições não havia fraude, não houve fraude nunca. Um pouco estranho, né? Os minutos que eles ficaram fora do ar, os mesmos quase minutos que a gente também ficou fora do ar aqui no Brasil, o TSE em 2014. Aqui foram 26 minutos fora do ar, Dilma voltou ganhadora da eleição. Lá, 16 minutos fora do ar e Nicolás Maduro voltou ganhando a eleição. Nessas eleições ele elegeu o filho, a esposa, ou seja, a gente não tem como negar, né, que esse sistema é trágico, é fraudulento, é criminoso, e nós, enquanto brasileiros, também não podemos aceitar esse sistema aqui no Brasil. O Movimento nas Ruas está fazendo uma manifestação junto com outros movimentos, apoiando a manifestação de outros movimentos. O movimento organizador é o São Paulo Conservador, e vamos fazer uma marcha no dia 20 de agosto, em todo o Brasil vai haver essa marcha, pelo fim do voto secreto, pelo fim do voto eletrônico. A gente quer o nosso voto em cédula, até porque a gente não quer pagar 2,7 bilhões de reais para poder recuperar urnas que a gente não confia, para poder colocar impressão em urnas que a gente não confia. Para quê? Se os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, uma das maiores potências mundiais, faz o seu voto em cédula, por que a gente não pode fazer também? Não é assim? Bom, para lembrar os números da Venezuela, para vocês sentirem o quanto é grave a situação lá. 126 dias de o que eles chamam de rebelião cívica. Maria Corina deu uma entrevista hoje, enquanto que o advogado de Maduro dizia que havia 8 milhões de votos na eleição da Constituinte, no voto da Constituinte, a Smartmatic afirmou que haviam 3,7 milhões de votos. Ou seja, eles conseguiram mentir até na quantidade de votos. Em 126 dias, então, de revolução cívica, nome dado pela Maria Corina, o advogado do Nicolás Maduro disse que foram 4 meses de terrorismo, de manifestações armadas. A gente está vendo as manifestações, a gente enxerga os vídeos, a gente sabe que nenhuma dessas manifestações foram violentas. O povo nem está armado, o povo está desarmado. E é por isso também que a gente tem que armar o povo aqui. Agora, não dá pra gente deixar que o nosso governo, que o nosso presidente também não se posicione. A gente tem que ir lá cobrar. Então, quem tiver Twitter, quem tiver Facebook, vamos lá cobrar o presidente e dizer: você tem que se posicionar contra o governo de Nicolás Maduro. Isso é importante. Esse rompimento, via ONU inclusive, pedindo através da ONU que se rompa com a Venezuela, é super importante, porque apenas 40 países dos 192 países que compõem a ONU pediram esse rompimento.
E é importante que o Brasil, enquanto país, peça esse rompimento com a ONU, da ONU com a Venezuela. A gente não pode mais permitir isso. E o nosso presidente tem obrigação de se pronunciar imediatamente contra o que está acontecendo ali. As eleições foram domingo, hoje já é sexta-feira. A gente tem aí 10 mortos essa semana, só essa semana. Muita gente está morrendo, o sangue está sendo derramado. 8 quilos, em média, cada cidadão venezuelano perdeu. Imaginem vocês que é uma população inteira emagrecendo 8 quilos em um ano, em média. Miséria. A maioria dos cidadãos venezuelanos só fazem uma refeição por dia. Comem comida do lixo, agora tem que devolver os seus dólares se tiverem. Todas as empresas serão estatais. Ninguém vai ter direito a ter nada privado. As terras serão todas estatizadas. Quem tiver mais de um apartamento, mais de um imóvel, tem que entregar os seus imóveis. E é esse governo, esse sistema que o Lula queria implementar aqui no Brasil. E que só não conseguiu implementar graças às nossas Forças Armadas. Só não conseguiram implementar graças às nossas Forças Armadas, que impediram essa estatização, essa implementação do comunismo aqui no Brasil. Tanto na Venezuela quanto na Bolívia, as Forças Armadas se renderam. Eles cooptaram as Forças Armadas de lá. Agora, a gente não pode deixar que diante de tudo isso o Temer fique quieto. Não podemos. Então, é uma questão sim, Diogo, de exigir dignidade política de uma pessoa que está representando a gente. Só que a gente tem que pedir. Seria obrigação dele, né? E que eles possam ter a força de resistir, persistir contra esse governo, porque não deve ser fácil, gente. Não deve ser fácil. Vocês têm visto aí as manifestações, a polícia entra com tudo em cima de todos eles, seja mulher, seja homem, seja quem for. A gente não pode apoiar algo assim ou ficar quieto, porque a omissão também nesse caso é um crime. Nós não podemos nos omitir. E então eu peço a vocês que vão até a página do Temer e lembrem ele do número que a gente tem já. 126 dias de manifestação, 132 mortes, 15 mil feridos e 5 mil presos políticos. Só nesses 126 dias. A gente não pode deixar isso acontecer. E lembrando que da população que ficou viva, perderam 8 quilos em média no último ano. Aquele povo está passando fome e a gente não pode se calar. E a gente tem que continuar pedindo para que as nossas urnas aqui sejam derrubadas. Fim das urnas eletrônicas. Queremos nosso voto em papel para poder lutar contra esse comunismo que tenta se instalar em toda a Latinoamérica. Aqui a gente tem nossas Forças Armadas. As polícias nossas são polícias direitas, do bem. Não fariam aquilo com o cidadão. Mas lá eles foram cooptados. E através também de seus estômagos, né? Ali Maduro paga para que eles possam trabalhar contra o povo. Aqui, infelizmente, a gente tem Forças Armadas e polícias do lado do povo. Mas a gente não pode deixar que isso se prolongue por muito tempo, porque esse sim é o Foro de São Paulo ganhando força. E nessa fraude da Constituinte, se a gente ficar calado, a gente vai passar por um grande problema. E não adianta só a Luiz Nunes dizer que houve rompimento do Mercosul com a Venezuela. Não. Eles têm que dizer que o Brasil, enquanto nação, rompe com a Venezuela e que pede que a ONU rompa também. É mais sério do que simplesmente romper o Mercosul com a Venezuela. Isso é muito fácil. Isso já houve em julho. A gente quer que eles rompam, peçam um rompimento da ONU com a Venezuela, que não reconheça o governo de Maduro. 40 países já saíram e a gente precisa sair também. Tá bom? Bom, gente, era isso o recado que a gente queria dar pra vocês. É um dia muito triste, aliás, uma semana muito triste nas ruas, porque a gente sabe que a gente tá indo pro mesmo caminho. E que, tirando a Dilma do poder, o PT do poder, a gente ganhou. A gente ganhou um espaço contra o Foro de São Paulo. O ideal lá atrás
como disse o professor Olavo de Carvalho, o ideal lá atrás seria ter caçado toda a chapa e termos tido eleições diretas, só que com urna eletrônica, o que ia adiantar? Podia ser a volta do PT de novo. Tirar via impeachment e voltar via urna eletrônica. Então a gente estava sem lado, sem lugar para correr, né? Agora não. Agora em 2018 a gente tem a possibilidade de acabar com a urna eletrônica e de implementar o voto em papel e que seja o fim dessa fraude das urnas eletrônicas da Smartmatic produzidas na Venezuela. E que esses monstros psicopatas, é isso mesmo. Alguém escreveu aí, moço psicopata, que eles possam pagar por tudo que eles fizeram. Quem sabe Trump possa invadir a Venezuela, né? Quem sabe Trump seja mais estadista. Ele já se posicionou publicamente, agora vamos ver se eles fazem alguma coisa. Enfim, pessoal, compartilha esse vídeo, espalha e vamos ver se a gente consegue, da nossa nação, que a gente se posicione contra esse governo, tá bom? Um beijo pra vocês aqui do YouTube, não esquece de curtir e compartilhar, fiquem com Deus e até a próxima. E um beijo pra vocês aqui do Facebook, gente.